Bom, coloquem os nomes, tá bom? Já podem colocar os nomes, a gente já está gravando, certo? Eu estou bem, obrigado por perguntar. Espero que todos estejam bem também. Bom, vamos retomar a atividade que nós paramos ontem, né? Que livro é? História, tá bom? Na Tá, verdade, eu Senhor não vou... passou nada de geografia, né, professor? Falando de outra matéria Não, mesmo. não. Eu parei na página 154, né? E na página 155. A gente já havia corrigido a 154 4. em sala, mas eu vou retomar ela de novo porque eu acredito que tem alguns alunos aqui que não estavam ontem, tá bem? Vamos lá, retomar a correção, começando da 154 mesmo. Vamos lá. Todo mundo abriu o livro, página 154. História, tá bem? Lembrando que é o livro de História. Página 154, primeira questão. Vamos lá. Estávamos vendo a civilização depois da civilização norte, né? Estávamos vendo o reino de Kush. Primeira questão. Sobre o reino de Kush, analise as afirmativas a seguir. Localizava-se ao sul do Egito, numa região aliás, ao sul do Egito Antigo, numa região chamada Núbia. Está correto, né? Está correto. Então, pode ser a primeira alternativa, né? A, que fala da 1 e da 3, ou pode ser a D, que fala que todas estão corretas. Eu marquei a opção A na sociedade cuxita reunia uma população predominantemente urbana, com a presença de um pequeno grupo de letrados. Está correto, está correto. Então, pode ser a D, né? Que diz que todas Professor, estão corretas. ontem o senhor não havia dito que... Eu me lembro que a única que estava correta, quer dizer, acho que a única que estava correta ou era a 3 ou era a 1 e a 3. Não, meu querido. Eu sei, professor. Você estava ontem na correção, ou tá, irmão? Eu Pois estava deixa na eu, correta. pois deixa eu terminar o meu raciocínio, tá bom? Aí quando eu terminar, aí se tiver ainda alguma dúvida, vocês não interrompem. Eu deixo um espaço para vocês falarem. Mas deixa eu completar meu raciocínio, tá bom? Evitem quebrar o raciocínio do professor. Eu disse que o segundo item está correto, tá bem? Prestem atenção. Terceiro item. A principal atividade econômica era a agricultura e metalurgia. Esse item 3 está incorreto. Então, já não pode ser mais o item A. A alternativa a ser marcada, por quê? Porque lá diz que o item 1 e 3 estão corretos. O item 1 realmente está correto, mas o item 3 não está correto. Certo? Agora nós temos o item B, que diz que somente o 3 é incorreto, ou a letra E, que diz que todos estão incorretos, mas também não podemos dizer isso porque o item 1, sim, está correto. A principal atividade Professor. econômica é... Deixa eu ver se tem alguém de microfone ligado, porque por enquanto não. A principal atividade econômica era o comércio. Correto, né? Então vamos ver aqui. Somente a quarta afirmativa está incorreta? Não, a quarta afirmativa está correta. Somente 1 e 3 estão corretos? Não, também isso não podemos dizer. Todas estão corretas? Não. Todas estão incorretas? Não. Somente o terceiro item está incorreto. Por isso, você marque o item D, tá ok? Item D na primeira. Item Página D de dado ou item B de bola? Não B deu pra ver. de bola, B de Beatriz, B de Bianca.
Primeira questão, item B. Professor, a gente fez isso daí ontem, né? Eu estou corrigindo porque até mesmo quem estava ontem está tendo dúvida, né? Imagina quem não estava. Então, estou pensando nos outros alunos, até porque eu passei essa atividade ontem para entregar hoje, né? Segunda questão. Qual era a importância econômica do Reino Kush durante a ocupação do antigo Império Egípcio? Uma delas era fornecer para o Egito marfim, incenso e etc. Isso diz aqui na página 151, na página 151, lá na antepenúltima linha, né? Fala sobre isso, na página 151. Segunda questão, item A, tá bem? Segunda questão, item A. Terceira questão. Sobre o período meroíta, não se pode afirmar, ou seja, é incorreto, porque nesse período a capital de Kush era Meroé? Correto. Então, isso aqui nós podemos afirmar. Meroé era um ponto estratégico nas rotas comerciais que ligavam o Mar Vermelho, a África Ocidental e o Oriente Médio? Sim, isso está na página 151 e na página 152 também, na página seguinte. Então, isso nós podemos afirmar. Item C. Pesquisas realizadas levam a crer que, no período meroíta, os cuxitas afastaram-se da influência egípcia e recuperaram antigas práticas e tradições núbias. Sim, isso nós também podemos afirmar. Item D. Durante esse processo, esse período, aliás, o reino de Cuxi passou por uma grave crise de abastecimento devido às sucessivas invasões dos povos bárbaros que saqueavam a capital Meroé. E todo o reino? Não, de maneira nenhuma. Isso não se pode afirmar. A gente não viu nada sobre isso, né? E o item D é o item que você vai marcar. Porque sobre o período meroíta, é isso que nós não podemos afirmar dentro dessas afirmativas aqui. Agora, a quarta questão. O reino de Kush foi o berço onde se desenvolveram importantes civilizações e culturas. Teve um papel determinante como elo cultural entre diferentes povos do Mediterrâneo e aqueles da África subsaariana. Dentre suas características, destaca-se o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Assinale a afirmativa verdadeira. O reino de Kush foi o lendário rival da antiga Núbia africana? Claro que não. A história de Kush está, aliás, estreitamente ligada à história do Egito? Essa daqui está bem próxima da realidade, né? Vamos ver as outras. O reino de Kush não consta nos relatos de Heródoto sobre a África? É claro que consta, nós vimos fragmentos de livros de Heródoto sobre o reino de Kush, sobre a África. Então, não podemos dizer isso. A economia cuxita foi precária. Só aqui a gente já para, né? A gente já sabe que não foi precária em momento algum. Devido à pobreza do solo e escassez de água, a gente sabe que o solo de lá era muito fértil porque passava um rio perto, né? Então, não era um solo pobre, né? E não tinha escassez de água, porque passava um rio lá perto, né? Catarata do Rio Nilo. Então, o item mais próximo da realidade, e sim, o item correto. Item B de bola, B de balança. Agora, quinta questão. Agora, eu quero ver as respostas de vocês aqui no chat, tá bem? Na África, durante a Antiguidade, entre 3000
a.C. e dos 322 a.C., desenvolveu-se o primeiro império unificado historicamente conhecido, aliás, cuja longevidade e continuidade ainda despertam a atenção de arqueólogos e historiadores. Esse império, e aí, pessoal? Esse império, o quê? Professor? Ele só fechou a câmera. Mas que opção é? Vamos lá. Ele tem deixa eu ver quem marcou Tá, pronto, pessoal, já entendi que vocês marcaram. Simon marcou Gabriel marcou quem mais? Maiane marcou D, Miguel marcou D. É história, tá bem, o Ronald? Pronto, pessoal, eu já vi. Simon, Maiane, Miguel e Gabriel, eu já vi, tá bem? Não precisa ficar colocando sempre, não. Vamos lá. Esse império legou à humanidade códigos e compilações de leis? Não esse império, né? Outros impérios, sim, principalmente o Império Romano. Desenvolveu a escrita alfabética dominada pelos amplos setores da sociedade? Não, a gente viu que quem fez isso foi o povo da Fenícia, né? Retinha parcela insignificante do excedente econômico disponível, ou seja, pouco ficava na economia interna do seu excedente econômico? Não, circulava bastante lá dentro. Sustentou a crença de que o caráter divino dos reis se transmitia exclusivamente pela vida paterna? Não, a gente viu isso por dois fatores contrários, né? Que a mulher tinha voz na política e que os reis eram escolhidos pelo povo. E o item né? Dependia das cheias do Nilo para a prática da agricultura. Óbvio. Quinta questão, item de elefante. Eu acertei. Professor, é de esperto. Sexta questão. Analise as informações sobre a civilização Nok. As pesquisas arqueológicas indicam que o trabalho em ferro da cultura Nok foi o resultado exclusivo do contato com outras civilizações, como os cartagineses. Está correto isso? Peraí, pessoal, Pessoal, vamos com calma. Miguel, a quinta questão é o item tá bem? Deixa um chat aqui e eu vou guiando a gente. Esse primeiro item está correto? Deixa eu ver aqui o timer. Para o timer está correto, né? Já que ele marcou a B e a B diz que um está correto. Aliás, todos estão corretos, né? Pro timer. Vamos lá. Além da metalurgia, a terracota é um exemplo da habilidade dos artesãos Nok. Correto, né? Estou falando na página 150. Quê? Isso está escrito na página 150. Uhum. O desenvolvimento das culturas, como milho e o uso de ferramentas em pedra polida, sugerem que a cultura Nok era sedentária. Também está correto, mas o item primeiro, ele está incorreto, tá bom? Item 1 está incorreto. Como? O item 1 está incorreto? Está incorreto. Então é a opção D. É a opção D.
de W. Se você reparar, preste atenção, as pesquisas arqueológicas indicam que o trabalho em ferro da cultura NOC foi resultado exclusivo do contato com outras civilizações, como os cartagineses. Lá na página 150, vamos lá. A gente vê um estudo sobre os sítios arqueológicos, né? E que fala do seguinte, olha, foi graças aos hititas, povo que formou um vasto império nos atuais Líbano e tudo mais, e seu contato com os egípcios, que as primeiras peças de ferro chegaram à África. Além dos hititas, os cartagineses, da antiga colônia fenícia de Cartago, citada na Tunísia, também difundiram o uso militar e comercial do ferro. Opa, travou aqui. Vocês estão me vendo, ou pessoal? Sim. Sim. Pronto. E a gente nota mais o quê? É que o uso paralelo da pedra polida, né, foi resultado, sugere, aliás, que a civilização NOC foi sedentária, mas preste atenção, a cultura NOC desenvolveu-se por volta de 1000 a.C. até, deixe-me ver, 500, né, depois de Cristo, embora já artefatos datados, aliás, de 1500 a.C. Mas se você reparar, no começo do capítulo, né, no começo do parágrafo, ele diz que o trabalho em ferro percorreu várias partes da África, né? Deixa eu ver se eu me lembro como é que diz lá. Percorreu vários caminhos em solo africano. Aí a gente vê que não apenas o trabalho da cultura NOC, né? Aliás, da civilização NOC em ferro, se desenvolveu exclusivamente com o contato com outras civilizações, né? Algumas civilizações desenvolveram basicamente por si só. A resposta da 6 é a D, tá bem? Professor, como assim, professor? Quer dizer que eles precisaram. Eu quero dizer que alguns povos, inclusive os da cultura NOC, desenvolveram seu trabalho em ferro sem que houvesse contato com outras culturas, né? Esse trabalho não foi proveniente do contato com outras culturas, tá bem? A sexta questão é o item D. Já estão falando a 7? Vamos lá, todo mundo tá, deixa eu ver. Na 7 parece que já tem quem errou, cara. Em relação ao momento em que os homens e mulheres se colocaram como seres históricos no mundo, é correto afirmar Miguel marcou a D, João marcou a D, Taimon marcou a D, Gabriel marcou a D, eu imagino que seja da última, né? A Clara também marcou a D. Teve outra pessoa que marcou, a Maiane marcou a C, né? Vamos lá, vamos ficar nas questões que vocês tiveram dúvidas. As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a história humana teve início há 1 milhão de anos. Eita! Em várias regiões do globo terrestre, simultaneamente? Não, a gente viu, e eu falei isso bastante. A humanidade, né? A história da humanidade começou na África. Eu falei para vocês, o homem surgiu na África. E 1 milhão de anos é tão pouquinho tempo para o nosso período evolutivo. Se você
Espera aí, pessoal. Olha, vamos lá, vamos ver os itens aqui. Olha, o único item que fala que o homem surgiu exclusivamente na África é o item D, né? Disso a gente já está na cara, né? Vamos ver o resto. A invenção da escrita, da roda, do fogo, é o que caracteriza os povos considerados com história que se estabeleceram às margens do rio Nilo. Não às margens do rio Nilo. A história da humanidade teve início na região conhecida por Mesopotâmia. Também não. As pesquisas arqueológicas sugerem, né, que a humanidade surgiu há 1 milhão de anos em várias regiões do globo simultaneamente. Também não. O elemento preponderante no reconhecimento dos homens e mulheres como seres históricos é a invenção da linguagem há 2 milhões de anos no continente europeu. Pior ainda. Item D. Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano, com os quais teve início a história da humanidade. Pronto. Exatamente aí. Agora vamos para o próximo capítulo. É isso aí, pessoal. Estão disputando o que aí? Estão disputando quem sabe mais, é? A 7 é a D, ô Damília. Vou dar uma dica para vocês, pessoal. Disputem só com vocês mesmos, tá bom? Cada um disputa só com você. Não deixe para disputar com seu coleguinha, não. É muito cansativo isso. A invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades lógicas de organização política. Usamos a palavra clássico, e essa introdução do capítulo aqui é importante, tá? Usamos a palavra clássico para descrever várias coisas. Uma partida de futebol entre rivais, uma música ou filme que serve de referência para outros, uma obra de arte que transcende seu tempo, etc. Essa palavra vem do latim classicus, ou seja, aquilo que serve de comparação para outras coisas. Um padrão. O período clássico corresponde à história da Grécia Antiga e Roma, considerado o ponto de partida da cultura ocidental. Foi durante o século XVIII, o século das luzes, que foi escolhido o passado formador, a partir do qual se construíram as bases da cultura, as bases culturais da civilização ocidental. Nossa democracia é batizada por seguir, em certa medida, os moldes da Atenas de Clístenes. A República Romana nasce como ideal e é posta em prática sob o fogo das revoluções. Para só até aqui. Sobre essa questão, nós estamos falando de que a nossa democracia, sim, como eu havia dito, é baseada nos princípios gregos, né? É baseada nos princípios gregos. Mas o que nós temos hoje, por democracia, é bem diferente da democracia que tínhamos na Grécia. Já que lá admitiam-se ter escravos e as mulheres não eram cidadãs, né? Hoje não se admite escravos e é incogitável que uma mulher não seja considerada uma cidadã. As mulheres são cidadãs, os homens são cidadãos. Eu estou necessariamente na abertura do capítulo 3, na página 157. No interior de ambas, a democracia e a república, está mais uma invenção clássica: a cidadania. Ser cidadão em Atenas ou em Roma
era ser necessariamente homem, livre e não estrangeiro. Estamos vendo aqui aquilo que eu falei, né? Aquilo que eu falei sobre se você era estrangeiro, você não era cidadão. Se você não era homem, você também não era cidadão. E claro, se lá admitiam escravos, os escravos também não eram cidadãos. Pessoal, então quer dizer que a nossa democracia que nós temos hoje, ela é baseada nos princípios gregos, na democracia grega, mas não totalmente igual, por um caso, né? Professor? O professor saiu? Ele saiu e não quis me responder. Não, pobre Taimon. Entrou o professor de novo. Ei! Bom, desliguem os microfones, tá? Sim, tá. É isso que eu falo, tem umas 5 aulas. Que a democracia que a gente tem hoje é diferente, é baseada na democracia dos gregos. Mas não é a mesma coisa. A capacidade de representação política dos grupos sociais está ligada ao conceito de riqueza de uma sociedade em uma determinada época. No mundo clássico, a propriedade privada da terra era fundamental para o controle da produção e geração de riquezas. Assim, ter terras era ter poder, como os espartanos ou os patrícios romanos. Apesar das grandes mudanças, a cidadania atual cria processos de exclusão social, ainda que por meios diferentes. De novo, prestem atenção. Prestem atenção e deixem para falar quando eu terminar isso aqui. Por favor. Apesar das grandes mudanças, ou seja, houve, aliás, algumas mudanças sobre a democracia que nós tínhamos no passado, e a democracia que nós temos hoje, né? Teve mudanças? Sim, teve. Apesar das mudanças, a cidadania atual cria ainda processos, né, de exclusão social, né? Mas são processos de exclusão social que acontecem de maneiras diferentes, certo? Pessoal, larguem o chat, tá bem? Prestem atenção aqui. Prestem atenção que a hora de tirar dúvidas é agora. O termo minoria é aplicado aos membros da sociedade cujo exercício da cidadania enfrenta esses processos. Ou seja, nós dizemos que é uma minoria aquele grupo social que enfrenta processos de exclusão social. As mulheres enfrentam processos de exclusão social? Sim, no trabalho, principalmente. Elas sofrem com salários menores, elas sofrem com o preconceito por serem mulheres e algumas pessoas, né? Alguns homens acreditam que elas não vão desempenhar aquele trabalho de uma maneira tão bem feita como um homem faria, né? E, claro, essa não é a minha opinião. Essa é a opinião da sociedade em que nós estamos vivendo, certo? Outro grupo social que passa pelos processos de exclusão social, a população LGBT. A população LGBT enfrenta principalmente preconceito e a homofobia, né? E só um momento. Esses grupos passam por esse processo de preconceito, passam por esse processo de exclusão social. Então, nós iríamos dizer que a população LGBT é uma minoria porque ela passa
por um processo de exclusão social dentro da nossa cidadania hoje, certo? Nós temos um modelo de cidadania hoje, mas esse modelo ainda consegue promover a exclusão social. Outro grupo, as pessoas negras. Também, as pessoas negras passam por um preconceito, no caso, o racismo. Essas pessoas também são chamadas de minoria, porque elas enfrentam preconceito racial, que é uma forma de exclusão social. A Clarissa falou muito bem, as mulheres negras enfrentam vários problemas, aliás, enfrenta o preconceito racial e o machismo, né? Aí a gente já tem duas maneiras de exclusão social, certo? Pessoas, mulheres não são inferiores, assim como também não são superiores. Homens não são inferiores, assim como também não são superiores. Todos são iguais, tá certo? Temos que pregar as ideias de que ambos são iguais. Só para recapitular aqui, prestem atenção, não interrompam, prestem atenção. Minoria é aquele grupo que passa por processos de exclusão social. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode falar. Se não tiver dúvida, deixe eu continuar o conteúdo. Alguma dúvida? Não? Ótimo. O termo minoria é aplicado aos membros da sociedade cujo exercício da cidadania enfrenta esses processos, não devendo ser entendido somente como uma questão numérica. Isso aqui é só para complementar, né? Minoria não é que é um número menor de pessoas, né? Até porque as mulheres, em número, são maioria, né? São mais de 50% da população brasileira. Aliás, é mais de 50% da população brasileira composta por mulheres, mas ainda é uma minoria social. Não estamos falando de números, mas sim falando que é uma minoria social porque enfrenta esses processos de exclusão social, né? Os homens são minoria em número, mas não são uma minoria social, porque o homem não enfrenta esse montão de exclusão social que a mulher enfrenta, né? Principalmente se for homem branco e hétero, né? Que é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Acho importante falar isso também. Vamos lá. Fazer parte da maioria da população não garante acesso à educação de qualidade ou condições igualitárias de trabalho, elementos fundamentais para uma cidadania plena e para que haja uma qualidade de vida, né? A gente sabe que para que haja qualidade de vida é necessário haver saúde, educação e segurança. Esses três elementos já são um bom começo. É um bom começo para que você tenha uma excelente qualidade de vida. Por que um começo? Porque tem que haver a manutenção, né? A continuidade da boa saúde, a continuidade da boa educação, a continuidade da boa segurança. Entenderam, né? Essa abertura de capítulo aqui é ótima. Página 158 agora. A Grécia, pré-homérica, homérica e arcaica. A Grécia, desde cedo, encontrou no comércio marítimo uma das suas mais importantes atividades econômicas. Mesmo assim, a agricultura ainda era a base e, por muito tempo, determinava a divisão social em camadas, pondo uma aristocracia como dona da maioria das terras cultiváveis, como nos casos de Esparta e Atenas. Isso se consolidou ainda mais no período arcaico. Professor, o que é aristocracia? O que é um aristocrata? Aristocrata, só para resumir, tá? Aqui é bem fácil de entender também. Aristocrata é aquela pessoa que só pensa na sua classe social e só quer privilégios para a sua classe social. Por exemplo, aquele empresário que só pensa em ganhar dinheiro, não está nem um pouco preocupado com as condições de trabalho, não está preocupado em pagar salário digno, não está preocupado em pagar férias, não está preocupado em pagar hora extra.
ele sonega os impostos, ele compra os produtos baratos e vende muito caros, com lucros aí de 300%, aliás, e ele apoia políticos que aprovam leis que ajudem ele a continuar nesse sistema. Então, ele é um aristocrata. Ele quer enriquecer sozinho e só pensa na sua classe, a classe dos empresários, tá certo? Isso é um aristocrata. Esse é o princípio da aristocracia. Querer que o governo só trabalhe para a sua classe. Por exemplo, no Brasil a gente tem muitas pessoas aristocratas que não querem, por exemplo, que as pessoas negras entrem na faculdade, né? A gente tem muito disso, que as pessoas LGBT não entrem na faculdade, que as mulheres não tenham oportunidades no mercado de trabalho. Isso é a aristocracia. Quem pensa dessa maneira, bastante covarde, é um aristocrata, tá certo? Então, no nosso livro aqui, a gente encontra o quê? Pondo uma aristocracia como dona da maioria das terras cultiváveis, ou seja, o que a gente vai ter é pessoas com esse tipo de pensamento aristocrata sendo os donos das maiores porções de terra férteis na Grécia, tá certo? Essa parte que entenderam, ficou alguma dúvida sobre o que é um aristocrata? Basicamente é aquele mesquinho, né? Basicamente é só isso. Professor, eu entendi que é aristocrata, mas uma coisa. Nesse primeiro parágrafo aqui, ele está dizendo que eles também, que a base deles, assim como vários povos da Mesopotâmia, praticamente todos, eu acho, se baseiam pela agricultura também. Você tem que parágrafo, filho, porque no primeiro parágrafo nem foi falado Mesopotâmia. Você está onde? Porque eu não entendi a sua pergunta. Os gregos se baseavam na agricultura. Põe no chat, Timon, porque tá cortando seu microfone. Só para ficar claro, eu só li o primeiro parágrafo, tá bom? Só li a primeira divisão do texto aqui. E aqui não fala em Mesopotâmia, não. Eu ouvi você falar claramente Mesopotâmia. Politicamente, a Grécia viveu 4 fases: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. 2 cidades-estado se destacaram: Esparta e Atenas. Esparta era militarista, com uma educação voltada para a formação de guerreiros, que também tinham o direito de participar das instâncias políticas. Os gregos se baseavam... Desliga o microfone. Baseavam na agricultura. Sim, diz isso aqui no texto, né? A agricultura era a base por muito tempo, era a base e determinava a divisão social em camadas. Diz isso no texto. Da segunda para a terceira e quarta linha, tá bom? Diz isso no texto. Já Atenas buscou estabelecer uma sociedade que investia mais na educação, com foco político e econômico. Seu comércio marítimo constante proporcionou contato com vários povos, o que facilitou o desenvolvimento de uma cultura bastante diversificada. Aqui a gente tem a Grécia, né, a Escola de Atenas, que é o nome dessa pintura. Tem muita coisa interessante sobre essa pintura, né? Principalmente o pensamento divino com o pensamento racional. A gente nota que os principais pensadores aqui estão alguns apontando para cima e outros apontando para baixo. Depois eu explico, quando eu pego essa imagem com mais nitidez e mostro para vocês o que há por trás dessa imagem aqui. Bom, a gente vai passar para a localização, né, geográfica, para a origem, mas isso vai ser na próxima aula, tá certo? Já deu o final dessa aula aqui. Bom, o que a gente viu necessariamente hoje aqui, só um momento. A gente corrigiu a atividade, a gente viu a formação, o início, aliás, dos povos ocidentais,
os princípios de democracia e de cidadania que nascem na Grécia, e a gente viu como isso foi se moldando um pouquinho, né, que eu falei ao longo do tempo. E a gente voltou novamente para a origem da Grécia, tá ok? Professor, uma pergunta. Então quer dizer que Esparta. Professor, Oi. Agora a gente vai para